Então, vamos montar lá, tem que ter 3 linhas, porque nós temos 3 cilindros. Então, linha do cilindro A, linha do cilindro B e a linha do cilindro C. Vamos dividir ele daí em 6 etapas. Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5 e etapa 6. Deixa eu deixar ela mais ou menos no mesmo espaçamento. Vamos arrumar aqui então cilindro A, cilindro B e o cilindro C. E o número das etapas aqui em cima também. 3, 4, 5 e 6. Certo? É o que a gente já vinha fazendo nas outras aulas também. Qual que é o detalhe nesse caso? Como nós estamos pensando numa sequência, nós temos que olhar, digamos, a primeira metade da sequência e ver qual que é o movimento de cada um dos cilindros. Por exemplo, cilindro, a primeira parte da sequência seria o cilindro A subindo, certo? Até agora, o que que nós faríamos? Cilindro B subindo e cilindro C subindo também. Ou melhor, cilindro C e cilindro B só mantendo uma linha reta porque ambos estão recuados, certo? Qual que é o nosso problema neste caso? O cilindro B começa avançado, então a gente não tem que fazer a linha embaixo, a gente tem que fazer a linha em cima, certo? Então a linha começa lá em cima, porque ele já começa avançado. Depois, cilindro B recua, então o cilindro B vai para baixo agora. Cilindro A continua acionado e o cilindro C continua recuado lá embaixo. Depois, cilindro C avança. Então, o cilindro C sobe, o B continua recuado e o A continua acionado. O A vai descer, o B continua recuado e o C continua avançando. Depois, o B vai avançar, A continua recuado, C continua avançado também. E por último, o C vai retornar, continuar avançado e o A vai continuar recuado também, certo? Então a única diferença que a gente tem é que quando a gente tem um cilindro que começa já avançado, a gente tem que partir a linha lá de cima lá também, certo? Agora no software, o que que vocês fizeram para ele começar já avançado? Qual foi a ideia de vocês para fazer com que ele já começasse avançado aqui? A gente tem um cilindro, tem que ser um cilindro de duplação, porque ele vai e volta, né? Qual que foi a alternativa que vocês arrumaram para ele ir, para ele já começar avançado? O que que vocês fizeram na montagem? Olha, professor, pelo que eu entendi, tá vendo o senhor fazer ali, eu coloquei aquela válvula de. Como é que é? De fim de 5 do... curso. Aquela ali eu Aham. coloquei a C0, se não me engano, de primeira para acionar ali ela, mas não sei, mas aí se ele ia ficar em ciclo, eu não entendi bem certinho. Tá, Mas eu nem terminei de montar, só ia pensar em colocar isso aí, pelo que eu tava vendo. tá, beleza. Alguém conseguiu terminar a montagem dele e conseguiu fazer ele funcionar? O meu deu bom, eu só inverti ali, né? O que era antes que, ao invés de arrumar o A1 no começo, no B0, eu arrumei no B1. Daí ele começou invertido. Deixa eu ver se Tá. foi isso mesmo. Mas ele fez a sequência certa do A mais, B menos, C mais aqui? Fez. Ele começa com o B e o B mais já no caso, né? Uhum. Quando tá desligado o sistema, tá B mais. Tá acionado o pistão do B. E Tá. daí quando eu ligo, faz a sequência certinho. A gente tem algumas alternativas para a gente fazer. Vamos ver se é que o Eduardo falou seria essa aqui, tá?
Basicamente, antes a gente estava arrumando. Deixa eu montar aqui só as válvulas controladoras de fluxo aqui, rapidão. Aqui. Aqui. A gente tem algumas alternativas. A gente pode mexer nos fins de curso, a gente pode mexer na válvula ou a gente pode mexer nas conexões. Como assim? Vamos para a primeira, que teoricamente seria a mais simples. Temos a válvula 5 duas vias, que vai fazer o comando aqui, pneumático dos dois lados, né? Duplo comando pneumático. 3 e 5 com silenciadores, beleza? Temos ela aqui, certo? Geralmente nós ligaríamos aqui, ó, 2 e 4, certo? Uma das formas que nós teríamos para fazer o cilindro ficar sempre acionado já de começo seria inverter aqui. Então, aonde nós temos a conexão 2, ela ligaria lá na esquerda, e aonde nós temos a conexão 4, ela ligaria aqui na direita. Tá? Ele ficaria basicamente dessa forma. Aí a gente arrumaria como linha de controle uma delas, para a gente entender que ele está invertido aqui. Não sei se foi isso que vocês fizeram. Pelo que eu entendi do Eduardo, foi com os fins de curso, então não foi isso, certo? Aí, Isso, pode falar, falar só aqui, pra concordar com o que o senhor falou aí. tá, beleza. Aqui então vamos supor que a gente tivesse o acionamento aqui, certo? Se a gente fosse fazer só a ligação dessa válvula aqui, por exemplo, olha só, ele vem ar e ele passa e ele já vai mandar acionar direto. Então, se eu fizer a simulação aqui, quando eu ligo o meu compressor, o B já vai para frente de forma automática. Então, ele já está acionado. E isso não acontece no A, por exemplo, se eu fizer a ligação aqui. Então, aqui, se eu fizer a ligação do A aqui, o B vai para frente de forma automática, mas o A não, porque é só o B que ele está ali com a parte da conexão invertida, tá? Se eu fizer dessa forma, eu tenho que me ligar que os fim de curso e começo de curso tem que estar invertido também. Então, o que vai fazer o acionamento tem que estar para a direita e o que vai fazer o retorno tem que estar para a esquerda ali dos fins de curso, tá? Essa é uma das formas. A outra seria a gente simplesmente ah, mudar a válvula em si. Então a gente pode alternar essa válvula aqui, fazer com que ela seja uma válvula espelhada. Então a gente pode vir aqui, ó, e em mirror e horizontally, ou seja, espelhar ela de forma horizontal, ó. Que aí ela vai ficar dessa forma. Então a gente faz a ligação aqui normal também, tá? E aí, da mesma forma, quando a gente vai fazer a execução, ele já faz o acionamento ali também. Essa seria ali a segunda forma que a gente teria para deixar com que o B ficasse já avançado de começo. E a terceira forma seria a gente arrumar um fim de curso aqui no começo, que ele já mandasse o B ser acionado de forma direta. Então, espelhando aqui horizontal. Vamos deixar ele aqui, como se a gente fosse ter uma válvula normal. Aí nós temos a nossa sequência aqui. Qual foi o fim de curso que você usou aí, Eduardo? Foi o C ou foi o A? No B foi o A. Ali, eu segui aquela sequência ali, arrumei Uhum. Que o daí A1 seria o no A. caso no. Uhum. Tá. No caso, daí seria o fim de curso aqui, por exemplo. Mecânico com rolete, retorno por mola. E arrumar aqui, por exemplo, o A0.
e já mandar ele acionar ali. E daí aqui a gente teria o label do A0 aqui também. Isso, né? Basicamente. Que aí na hora que nós ligamos ele aqui, como o A já está acionado aqui, certo? Ele já manda o cilindro B lá para frente também. Então essa aqui já é uma das formas também que a gente teria de fazer. Vamos montar então esse sistema aqui. Qualquer uma delas a gente consegue fazer com que ele funcione, tá? A gente só tem que ver as alternativas ali para a gente fazer e a gente tem que lembrar daí se a válvula estiver invertida ou não de como que a gente monta. Vamos arrumar aqui o silenciador e vamos pegar as outras válvulas aqui e adicionar também os rótulos. Então aqui 100, aqui B0, 0, P1 e 100, C0, em 0, C1 em 100. Aqui e aqui. Basicamente ele não vai ter muita diferença dos outros sistemas que a gente já estava vendo até agora. Então o final da sequência, C-. Então o C0 vai fazer o acionamento do A. Professor, boa noite. Podia fazer uma Boa pergunta noite. só? Claro, Mike, diga. Por que que da outra forma, professor, tinha que inverter os microfim de cursos, o que o recuo teria no lugar do avanço, o avanço no lugar do recuo, professor? Aqui, Mike. Quando eu inverto ela aqui e espelho ela, o sinal que vai mandar, aqui, por exemplo, o que vai mandar avançar está entrando pela esquerda, certo? Certo. Quando eu inverto ela, o que vai mandar avançar tem que entrar pela direita, para ele, porque ela está invertida. É como se eu pegasse a válvula e eu simplesmente virasse ela ao contrário. Ah, entendi. E por que que é usado essa aí, professor, no caso? Às vezes, simplesmente para facilitar na nossa montagem, tá? Porque Ah, tá, mas aí é uma opção da pessoa que vai montar o sistema, no caso. exatamente, tipo, No caso da você prova, se pode. o senhor pedir, o senhor vai colocar ali que a válvula é espelhada, alguma coisa assim ou não, professor? Geralmente não, Mike, porque honestamente, sinceramente, para qualquer um que monta, meio que não importa desde que funcione, digamos assim. Certo. A única coisa que a gente tem que entender é a simbologia aqui, tá? Então, por exemplo, nós vamos. Deixa eu puxar as duas válvulas aqui, tá? Se nós olharmos a simbologia da válvula aqui, tanto a normal, que é a da esquerda, quanto a espelhada, que é a da direita, o ponto de pressão dela é o ponto 1 aqui, certo? Que é aqui embaixo. Sim. Ele tem que entrar ar por aqui, então. Se ele está no lado da direita, é porque o início dessa válvula vai ser da direita, certo? É o quadrado que está sendo acionado. A posição inicial dela é essa. Se Sim. ele está na esquerda, é porque a posição inicial dela está na esquerda. E ela só vai mudar de posição quando? Quando eu acionar pelos pneumáticos aqui no lado, tanto na Ah, tá. esquerda quanto na Entendi. direita. Entendi, prof. Então a Entendi. única coisa que eu tenho que me ligar daí na hora da montagem é se a válvula está de frente ou de costas, digamos assim. É comum utilizar esse sistema espelhado? Muito, muito comum não é, para ser bem sincero. Mas vocês podem encontrar em alguns casos, tá? Por isso que é bom a gente dar uma olhada nele, nas possibilidades dele também, tá? Deixa eu puxar o 2 aqui para ele não ficar embolado. Beleza. A possibilidade seria a das conexões, né? Aí das conexões, se elas estiverem invertidas, é a mesma coisa. Por quê? Porque se eu tiver ela invertida aqui, por exemplo, o 2 ligando para lá e o 4 ligando para cá, mesmo esquema. Quando ele tiver na direita, ou seja, quando ele entrar sinal por aqui, ele vai mandar o 2, tá?
Então ele está invertido, é como se a mangueira tivesse indo para a mangueira da válvula tivesse indo para a esquerda, a mangueira que sai da direita, e a mangueira que sai da esquerda tivesse indo para a direita. É só uma diferença de montagem ali também, mas que na hora que eu tenho que arrumar no diagrama, eu tenho que me ligar nessa parte, tá? Mas de qualquer forma, vamos fazer do sistema mais simples aqui primeiro. Beleza. Temos então C menos, que é o C0, ele vai fazer o avanço do A, certo? O avanço do A vai bater no A1. Então aqui nós vamos ter um A1. Ele vai fazer com que o B retorne. Então, A1 vai fazer com que o B retorne. Depois, nós vamos ter o B0 fazendo com que o C avance. Então aqui, o C vai quando o B retornar. Então B0 faz com que o C avance. Deixa eu puxar aqui um pouquinho também. Depois, quando o C avançar, o A retorna. Então C1 vai fazer com que o A retorne. Aqui. Deixa eu fazer a conexão do B0 aqui também. E quando o A retorna, o B avança, daí o A0 já estava montado aqui. Quando o B avança, o B1 vai fazer com que o C volte. Então aqui nós vamos arrumar lá no final um B1 fazendo com que o C retorne. Essa seria a parte mais simples. E daí arrumaríamos um botão, né? Uma válvula que ao invés de acionamento mecânico seria com botão, para a gente fazer o acionamento aqui, a entrada de ar e dar início ao nosso sistema. Vamos fazer a simulação para ver como é que ele se comporta. Se eu ligo o compressor, o B e o C já foram automáticos. Tá, peraí, eu liguei alguma coisa errada. Ah, o C retornou, beleza. O que aconteceu aqui? Basicamente, o B0, ele já estava acionado de início. Por quê? Teoricamente, ele entende como se o B já tivesse recuado lá antes, daí a gente ligou o sistema e ele avançou. Por isso que ele fez o avanço e o retorno do C aqui, tá? Num sistema pneumático normal, a gente não simplesmente faria com que o começo do curso ali do B, na hora que a gente liga o ar, não tivesse pegando, tá? Simplesmente isso. A gente teria que ter um cuidado nessa parte, para ele não fazer esse acionamento e esse retorno aqui. Porque a gente partiria do princípio que o B já estava lá na frente, tá? Aqui ele estava entendendo como se o B começasse recuado, a gente ligou o ar e ele avançou. Só isso. Então vamos fazer a parte da simulação. A mais foi o sistema. O B retorna. O C avança. O A retorna. O B avança. E o C retorna. Então depois que ele já fez um ciclo completo, notem que o C não vai mais para frente e para trás que nem ele fez lá no começo, certo? É justamente por isso. A gente parte do princípio que o nosso sistema estava assim desde o começo e daí que a gente vai fazer o acionamento.